A paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco sempre, amém? Glória a Deus. Hoje, amados, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de João, no capítulo de número 3, hoje a partir do versículo de número 22, ok? Hoje nós vamos fazer a leitura, amados, da parte em que alguns judeus vão até os discípulos de João Batista, trazendo questionamento com relação à purificação. E os discípulos de João levam este questionamento a João Batista ali. Nós vamos ver qual vai ser a reação de João Batista frente àqueles questionamentos, ok? Um dos motivos ali que a gente traz à memória, não digo motivo, mas uma coisa que nós temos que trazer à memória com relação aqui ao questionamento deles referente à purificação, é que a purificação ou batismo já era praticado pelos judeus antes de João Batista, num significado, num simbolismo mais de purificação do corpo. Até mesmo gentios que eram convertidos ao judaísmo, eles passavam pelo um batismo para purificação, para se tornar, assim eles se tornavam os prosélitos, né, que eram os gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Então, esses judeus eles vão trazer um questionamento aí. Nós vamos analisar qual foi a intenção deste questionamento por parte destes judeus e qual vai ser a reação de João Batista. Será que João Batista vai ficar triste, decepcionado, aborrecido? Qual vai ser a reação de João Batista frente àquilo que vai ser trazido para ele, ok? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, ensina-nos a Tua palavra, pelo ensinar do Teu Santo Espírito, Pai, sempre, em nome de Jesus. João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22. Que diz assim: depois disto, refere-se aqui, amado, ao encontro que houve entre Nicodemos e o Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Galileia e estava ali com eles e batizava. Como já foi dito, né, em outras ministrações, não era Jesus Cristo quem batizava, mas os seus discípulos. Ora, João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Versículo de número 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Aí, amados, a gente vê qual foi o questionamento que os judeus trouxeram até os discípulos de João Batista e estes levaram a João Batista. Foi exatamente o fato de que Jesus também estava batizando, mas como já foi dito, não era ele que batizava, mas os seus discípulos. Mas as pessoas estavam indo para ele, levaram este questionamento aí para João Batista, né? Que ele, vamos dizer assim, ele que tinha iniciado ali o batismo de arrependimento, não só de purificação, mas o batismo de confissão de pecado, de arrependimento. Agora as pessoas, a maioria estava indo para Jesus Cristo. Por que estava acontecendo? Então trouxeram este questionamento aos discípulos de João e estes levaram até João Batista. Será qual foi ou qual vai ser, né, no transcorrer da leitura, a reação de João Batista que nós vamos ver aqui? Será que João Batista vai ficar triste por saber disso, que as pessoas estão indo agora se batizar com o Senhor Jesus Cristo? Será que ele vai ficar decepcionado? Será que ele vai se sentir melindrado? Vamos ver aqui qual vai ser a reação de João Batista, ok? Versículo de número 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se do alto não lhe for dada, ou se não lhe for dada do céu. Primeira coisa, amado, o que o João Batista está demonstrando aqui é que, primeiro, que ele sabia
o que ele tinha recebido e de quem ele tinha recebido. E ele sabia, ele tinha uma revelação muito profunda, não só do que ele tinha recebido do Pai, da missão específica dele, mas também da missão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele sabia que tudo o que estava acontecendo era conforme o propósito e o projeto do Pai. Versículo de número 28, ele já vai dizer aqui no versículo 28, ó: vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Olha, ele já disse para os seus discípulos, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse que eu não sou Cristo. Isso quer dizer o quê? Que ele estava dizendo para os discípulos, eu nunca fui o alvo, eu não sou o alvo, não era para mim que as pessoas deveriam vir, não era para mim que eu estava pregando para as pessoas e buscando que elas se arrependessem. Eu não queria pessoas para mim. Ele era apenas aquele que, como ele disse, eu fui enviado na frente dele. Como diz aqui, eu fui enviado diante dele. Ele diz, o que quer dizer isso, amado? Que João Batista, ele sabia que a missão dele era, vindo na frente, pregar, e a pregação dele era dura, era uma pregação ali firme, que dizia, você que rouba e pare de roubar, você que mente, pare de mentir, você que defrauda, pare de... que aceita suborno, pare de aceitar suborno. Ele pregava muito duro, ele dizia, arrependa-se, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então ele pregava duro e dizia para as pessoas se arrependerem. Por que isso, amado? Porque isso, o objetivo disso era produzir nas pessoas exatamente o arrependimento, o reconhecimento de que elas necessitavam ser salvas dos seus pecados. Porque, afinal de contas, como receber um Jesus Cristo Salvador se as pessoas não se reconheciam necessitadas da salvação? Então essa era a ministração de João Batista. Este era o ministério que ele havia recebido do Pai, preparar pessoas para receber o Salvador Jesus Cristo. Isso a gente vê muito ainda hoje, amados. Essa questão aí, esse ponto que nós estamos falando aqui sobre a questão de por que as pessoas hoje também não recebem o Senhor Jesus Cristo. Muitas delas não recebem ainda o Senhor Jesus Cristo porque elas não se veem necessitadas da salvação. Elas não percebem que elas estão espiritualmente mortas, separadas de Deus, filhos da ira, desligadas da comunidade de Israel também, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo, numa condição bastante complicada, né? Na verdade, a gente vai ver aqui na frente, numa situação de condenação por estar... Por quê? Porque como elas ainda estão nos seus pecados, no sentido de que os seus pecados não foram pagos, porque elas não creem no sacrifício de Jesus, elas estão debaixo da ira de Deus. Olha que situação bem complicada, né? Se o ser humano, quando ele toma consciência disso, ele percebe que ele precisa da salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos ler aqui no versículo de número 29, ele diz aqui, aquele que tem a esposa é o esposo. O que significa isso? João estava dizendo, ó, tanto aqueles que ele havia pregado antes de Jesus se manifestar, quanto aqueles que continuavam indo para ele, ainda continuavam indo para ele para serem batizados, João tinha plena consciência que todos pertenciam a Cristo. A esposa aqui a qual o João está se referindo é a igreja, a noiva, as ovelhas. João Batista era plenamente consciente de que elas pertenciam ao Senhor Jesus Cristo, eram dele. Em nenhum momento João Batista teve aquelas pessoas sob domínio, sob opressão, sob o sentido de querer se envaidecer por causa delas ou dominar elas ali, ter como algo seu. Não, ela sabia que todas aquelas pessoas que aqui ele compara como sendo a esposa, pertenciam ao esposo que é Cristo. Então, se as pessoas estavam indo para ele, estava certo, porque elas pertenciam a ele. Todos os pecadores arrependidos pertenciam e pertencem a Cristo. Ok? Vamos prosseguir aqui lendo. Mas o amigo do esposo, aí ele vai se referir a ele. O amigo do esposo que lhe assiste e ouve,
alegra-se muito com a sua voz. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. O que é que João Batista está dizendo aí? Que ele, como sendo o amigo do esposo, que era a posição que ele estava colocando ali, se alegrava pelo fato de ver ele, de ouvir a voz dele, já era o motivo da sua alegria, né? E que nisso o prazer dele, a alegria dele já estava completa, ok? Se as pessoas já achavam que João ia ficar triste pelo fato das pessoas estarem indo até Jesus para serem batizadas, pelo contrário, ele diz: olha, eu me alegro muito, já o meu gozo está completo, o meu gozo já está feliz, porque foi para isso mesmo que ele foi enviado e recebeu essa missão, enviado na frente do Senhor Jesus Cristo, e para isso mesmo foi a missão dele, de preparar as pessoas para Cristo. Então aquilo ali só se alegrava a ele. Se as pessoas achavam, por exemplo, que o ministério de João Batista estava fracassando porque as pessoas não estavam mais indo para ele para serem batizados, mais indo para Cristo, na verdade, esse fato de estarem indo para Cristo era exatamente a confirmação de que o ministério de João Batista tinha sido um sucesso, porque foi essa missão que ele recebeu, preparar um povo para Cristo. Glória a Deus. Por isso que ele disse: já o meu gozo está completo, já estou feliz demais, não de ouvir estas coisas, de ver ele, de ouvir essas coisas, de ouvir ele e de ouvir essas notícias que ele estava recebendo, ok? Vamos lá, versículo de número 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha aí o que João Batista diz. É necessário. Por que é necessário? Já nós vamos ver por que é necessário. João Batista disse, algumas traduções dizem assim, né? Importa que ele cresça. Essa tradução diz, é necessário. Importa. Seja pela tradução, é importante que ele cresça, ou seja pela tradução que diz, é necessário que ele cresça. Isso, João Batista está enfatizando que o crescimento dele é algo que como é que podemos dizer? É algo que é realmente necessário, mas tem outra palavrinha que me foge aqui, amados. Era não inevitável, mas era fundamental. Pronto, consegui, veio na mente agora. É fundamental que isso acontecesse, que o ministério de Cristo crescesse, é algo que era fundamental, ok? Para o projeto do Pai, dentro do projeto do Pai. Aquele que vem de cima é sobre tudo. Ele já faz logo uma observação. Cristo, aquele que veio de cima é sobre todos. Essa era a visão que João tinha dele. Ele é maior. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aí João está se referindo a ele mesmo. Que ele tinha nascido no mundo, ao contrário de Cristo, que tinha vindo lá do alto. Ele tinha recebido a revelação aqui na terra dentro dos seus limites ali humanos, né? Aquilo que ele podia enxergar conforme tinha sido revelado. Mas Cristo não, Cristo tinha ouvido e visto diretamente do Pai. Era uma revelação que não tinha comparação, ok? E aquilo que ele viu, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É como se João estivesse dizendo ali, olha, não adianta querer me comparar, dizer, olha, quem é maior, João Batista? É o que João Batista já deixava bem claro. Ele é maior que todos, ok? João Batista já colocou ali um ponto final naquela questão. Aquilo que ele viu, deste Jesus Cristo que era maior que todos, e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ok? O que significa isso, amado? Primeiramente, de quem Jesus Cristo viu e de quem ele ouviu. Para entendermos isso, basta ir lá em João 12, 49, que diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, na verdade, porque eu não tenho falado de mim mesmo. O Senhor Jesus dizendo, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele disse, olha, o Pai me deu um mandamento, não é os mandamentos, não é
repetir os mandamentos da antiga aliança. Não. O Pai me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. O que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aí, amados? Que aquilo que ele recebeu do Pai a respeito do que dizer e do que falar, para ele era o quê? Era um mandamento que ele cumpriu. Ok? E mais, lá em João, assim, amados, versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Lembra no versículo anterior aqui, no 32, ele diz assim: aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Ok? Muitos não aceitavam o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Que testemunho é esse, amado? O Jesus Cristo, ele veio dar um testemunho com a sua própria vida. E esse testemunho dado por ele testificou ali para Nicodemos, quando ele disse: Nicodemos, importa que, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é assim que ele disse, não é desta forma que ele explicou para Nicodemos como ia ser possível o novo nascimento? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo? Por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler essa passagem aqui só para confirmar. João 3,16. Só para confirmar o finalzinho aqui dessas duas passagens. João 3,16, que diz assim, ó. Opa, João aqui está aqui. 3,7 está aqui. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? E a mesma palavra mesmo que ele diz, amado, no versículo, com relação ao Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo. Eu estava pensando se o finalzinho era o mesmo para os dois versículos. Então, amados, esse foi o testemunho que o Pai deu através de Jesus Cristo. Qual é o testemunho? De que o ser humano não iria conseguir salvar pelas suas obras. O pecador arrependido não iria conseguir se salvar, ainda que tentasse não mais pecar. Ainda que ele tentasse com todas as suas forças, com todo o seu coração, buscasse viver 100% para Deus, ainda assim isso não ia tirar os seus pecados, porque o pecado ele só aceita uma moeda, que é a morte. Você está entendendo? Então o ser humano ele não jamais iria conseguir se livrar da situação de morte causada pelo pecado, a não ser mediante Jesus Cristo, a qual o Pai entrega a ele, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que confie, o pecador arrependido confie que seus pecados foram pagos na cruz, aí sim, crendo nisso, nós podemos receber ou ter a vida eterna. E nós já sabemos, né? A vida eterna significa o quê? Quando nós somos religados ao Pai, do qual nunca mais seremos desligados. Ok? Lá em João 14:1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Por que quem confirma esse testemunho, ou quem aceitou esse testemunho dado de que o ser humano ele só pode ser salvo pelo sacrifício de Cristo, confirma que Deus é verdadeiro? Porque ele está concordando e reconhecendo, é mesmo, Senhor Jesus. É mesmo, Pai. O teu propósito de salvação através de Cristo é o único jeito para nós, seres humanos. Ele está concordando e reconhecendo que Deus é verdadeiro. Ok? Tem muitas pessoas que não concordam, amados. Que acham que não, que vai ser pelo seu esforço, pelas suas obras que ela vai conseguir. Entendeu? Então, essas pessoas elas estão dizendo para Deus: não, o teu projeto de salvação através de Cristo não está correto. Tem que ser pelo nosso esforço. Olha, você está percebendo a diferença? Então, se é aquele que confirma, que crê no testemunho de Cristo,
ele confirma que o Pai é verdadeiro. Aqueles que não creem, estão dizendo que não, que vai ser pelas suas obras, eles estão fazendo com que o testemunho dado através de Cristo, ou o que ele diz aqui, aquele que não aceitou o testemunho dado por Cristo da salvação, esse está dizendo que o Pai é mentiroso, que não, que existe sim outras formas de ser salvo. A gente sabe que não existe, a não ser mediante o sacrifício de Jesus Cristo, ok? Versículo de número 34. Porque aquele que Deus enviou, que foi Jesus Cristo, fala as palavras de Deus, ou seja, revela a vontade salvadora do Pai. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O que significa isso, amado? Que o Pai não dá para Jesus Cristo Espírito por medida. É da seguinte forma, amados, como diz lá em Romanos 5:20, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 5:20. Romanos 5:20. Já cai aqui, já quase em cima aqui, 5:20. Olha o que é que diz aqui em Romanos 5:20 a respeito do pecado. Porém entrou a lei para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Então, amados, esse Espírito ao qual o autor está se referindo aqui, a qual Cristo não recebeu por medida, refere-se à palavra revelada que chega até nós, ok? Por que o Pai deu esse Espírito, esta palavra sem medidas, sem medida? Por causa disso, porque ela superabunda, significa ultrapassa, assim como houve o poder do pecado, que abundou, superabundou a revelação da graça para salvar todo aquele que crê. Ok? Nós vamos poder ver que o Espírito aqui se refere exatamente a essa palavra revelada nesta passagem aqui, amados, que diz aqui, ó, em João 6,36. Olha o que é que diz aqui em João 6,36. Versículo de João 6,36. Perdão, 6,63. Isso mesmo. O Espírito, olha só o que é que ele diz aqui. É o mesmo autor, João. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Que Espírito ele está falando, amado? Ele explica o seguinte. A carne para nada aproveita. No sentido de dar a vida. De nos religar ao Pai. As palavras que vos disse, isso é o Senhor Jesus Cristo falando. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Ok? Aí deu de você entender que Espírito que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, perdão, que Espírito o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo sem medida. Exatamente a sua palavra reveladora, aquela palavra que revela a vontade salvadora do Pai através do Senhor Jesus Cristo, que quando nós cremos nela, ela consegue superabundar, vencer todo o poder do pecado. Ok? Que coisa linda e maravilhosa. Amém? Aí o que é que ele diz em seguida? Aquele que crê no Filho... perdão. Vamos voltar aqui para o versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Deu um Espírito transbordante, não foi? Superabundante. O Pai ama o Filho, porque o Filho foi o Filho obediente que cumpriu toda a vontade do Pai. E todas as coisas entregou em suas mãos. A Cristo foi entregue toda a capacidade de reconciliar tantas coisas que estão no céu quanto as que estão na terra. Aquele que crê no Filho, que crê no testemunho que foi dado pelo Filho, do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você está entendendo? Ele tem. Não é que um dia vai ter. Já tem. E isso é João Batista dando ainda testemunho a respeito de Jesus. Que ele recebeu a palavra, o Espírito, que é superabundante, e que aqueles que creem nele, em Cristo, têm a vida eterna. Creem que no Cristo crucificado, como ele disse lá para Nicodemo, né? Que seria levantado como a serpente foi levantada no deserto. Aquele que crê, que confia que seus pecados foram pagos ali,
tem a vida eterna. Agora olha só que interessante aqui, amados. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não tem como ser humano ser religado, nem ver ou ser religado ao Pai, se ele não for. Isso eu estou referindo ao pecador arrependido. Se este pecador arrependido não crê que lá na cruz do Calvário toda a dívida dos seus pecados foram pagas. Não tem, amado. Isso aí a Bíblia deixa bem claro. Não tem outro jeito, ok? Mas a ira, esse que não crê, que nem verá a vida, a Bíblia em seguida diz assim, João Batista: mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre esta pessoa. Por quê? Porque como ela não creu, ou aqueles que não creem, que os seus pecados foram pagos na cruz, se ele não crê e não confia nisso, logo essa dívida dos seus pecados não foi paga, porque ele não crê no sacrifício de Jesus. Então a dívida do pecado dele permanece com ele. E aonde está a dívida do pecado? Está a ira de Deus sobre aquela pessoa, que a qualquer hora vai ser derramada, ok? Quando chegar o dia do juízo, a ira de Deus contra o pecado vai ser derramada sobre aqueles que não creem, ok? Vamos prosseguir. Entre os quais... estou pulando aqui. Outro exemplo aqui que a gente vê referente à ira, essa ira. Lá em Efésios 2, do 1 ao 3, que diz assim: que Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele está falando aqui com os habitantes de Éfeso, os Efésios. A carta aos Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, por causa da natureza pecaminosa, filhos da ira, como os outros também. Olha aí, outro exemplo aí, outra passagem, confirmando exatamente isso, amado. Que o ser humano, como eu acabei de dizer, que ele não crê no sacrifício de Jesus, o pecador arrependido, que não crê, o ser humano que não crê, né? O pecado dele não foi pago na cruz. Por quê? Porque ele não crê naquele ato, naquele sacrifício como o ato que paga os seus pecados. Logo, a ira do Pai permanece sobre ele. Essa ira aqui, que já está sobre o ser humano desde o momento em que ele nasce. João Batista está mostrando ali por que realmente era necessário que as pessoas fossem para ele, que ele crescesse e que João Batista diminuísse, porque nele, em Cristo Jesus, estava a vida. E está a vida para nós, né? Em Cristo estava a vida. E nós devemos ir para ele e crer nele. Confiar nele para receber a vida eterna. E hoje, amado, você pode me perguntar assim: como é que eu faço para ir até Cristo? Jesus Cristo não está mais aqui na terra, né? Pelo menos não está fisicamente, a não ser pelo seu corpo, que somos nós, né? Ele está à destra do Pai. Como é que eu faço para ir até o Senhor Jesus Cristo? É simples, amado. É nesse momento que você se reconhece falho, pecador. E pecado não é só pecado grande. Pecado não é só pecado que você considera. Aqueles pecados que a gente cria uma prateleira ali de pecados, aí pensa na nossa mente: não, pecado é isso aqui. Se eu buscar evitar de fazer isso aqui, aí eu vou estar bem com Deus e Deus vai me salvar. Não, mas isso é só ilusão criada pela mente humana. O pecado não é só pecado, aquele pecado que a gente considera grande. O pecado, ele é sutil, ele também pode ser tão sutil, e a maioria das vezes ele é tão sutil que você nem percebe que está pecando. É como o Senhor Jesus Cristo disse: até de uma palavra frívola que disser ao homem, vai dar conta dela no dia do juízo. Você sabe o que é uma palavra frívola? Aquilo que parecia sem importância, aquela mentirinha dita brincando, sabe? Uma mentirinha que você disse brincando, aquela palavrinha de maldição sobre a vida do irmão, chamar de tolo, de abestado, de idiota, de tantas coisas, palavra de maldição, né? Aquelas coisinhas que parecem assim tão sem importância, né? São pecado.
E Deus não compartilha com nenhum pecado, nem grande, nem pequeno. E não adianta jogar o pecado para debaixo da cama e esquecer. O esquecimento, amado, não apaga pecado, viu? O que é a única coisa capaz de sanar a dívida do pecado, eliminar toda a dívida gerada pelo pecado, é quando nós confessamos diante de Deus nossos pecados, nos arrependemos e passamos a crer que na cruz do Calvário toda a nossa dívida de pecado foi paga. Amém? Eu creio que é isso que Deus operou na minha vida e que está operando na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, nosso Pai, por mais uma vez nos trazer, meu Deus, nos agraciar com a revelação do teu corpo e do teu sangue, que desta vez tu nos conferiste, meu Deus, através do testemunho dado da vida de João Batista, de tudo aquilo que ele testificou através de Cristo, a qual o Espírito Santo deixou registrado na tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essas revelações, as quais te pedimos, Pai, que nos traga à memória todas as vezes que for necessário, tudo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus e pelo agir e poder do teu Santo Espírito. Amém. Até a próxima. Tchau.